Olá, muito boa noite para você. Um dinheiro extra é sempre bem-vindo, ainda mais com essa crise toda. O governo anunciou as datas de saques de contas inativas do Fundo de Garantia. 30 milhões de brasileiros têm direito ao benefício. O que é melhor fazer com ele? Pagar dívidas, investir? É o que você vai saber aqui no Conta Corrente. E mais. Não está sobrando para nada e as vendas do comércio têm a maior queda em 15 anos. Dólar fecha no menor valor desde 2015. Já dá para planejar uma viagem para fora? De olho num imóvel. Mande as suas dúvidas sobre financiamento. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conta Corrente. Olha, um dinheiro que vem em boa hora e pode ajudar na recuperação da economia. Os saques das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, começam no mês que vem. Você vai saber agora, então, se você tem direito e como fazer a retirada. Se você tem alguma conta inativa do FGTS, já pode se programar. Os saques ficarão disponíveis conforme a data do aniversário do trabalhador. Quem nasceu em janeiro ou fevereiro já vai conseguir pegar o dinheiro no mês que vem. Quem faz aniversário entre março e maio pega em abril. No mês seguinte, é a vez dos trabalhadores nascidos entre junho e agosto. Quem faz aniversário entre setembro e novembro espera até junho para pegar o dinheiro. E, finalmente, quem nasceu no último mês do ano pode sacar a quantia em julho. Quem tem direito a pegar esse dinheiro são os trabalhadores que pediram demissão ou então foram demitidos por justa causa até o final de 2015. E atenção, se isso aconteceu mais de uma vez, você provavelmente tem mais de uma conta inativa. O limite para retirar o dinheiro vai até 31 de julho. Para saber se você tem direito e quanto tem para retirar, é só acessar o site da Caixa e informar alguns dados pessoais. Se for até R$ 1.500, dá para pegar direto no caixa eletrônico. Saques até R$ 3.000 são realizados nas lotéricas ou nas agências da Caixa. Acima disso, apenas nas agências, apresentando a carteira de trabalho e também o RG. Até o final dessa semana, as agências da Caixa abrem 2 horas antes para esclarecer as dúvidas sobre o assunto. Olha, esse dinheiro não é um favor que o governo está fazendo em te dar, é bom a gente esclarecer, o dinheiro é seu, estava rendendo abaixo da inflação, ou seja, você estava na prática perdendo dinheiro e os efeitos agora na economia, segundo os economistas que a gente conversou hoje, não são desprezíveis, vai ajudar muita gente, principalmente a pagar dívidas. E você, vai fazer o que com esse dinheiro, se puder receber? Mande as suas dúvidas aqui pra gente, compartilhe nas redes sociais com a hashtag Conta Corrente. Nossos especialistas já estão aqui apostos para responder. Hoje aqui com a gente está o Sami, nosso especialista aqui, sabe tudo de finanças, e o Marcelo hoje Tapai. Marcelo Tapai é advogado especialista em direito imobiliário. Sejam bem-vindos os dois. Tudo bem? Bom, pergunta o dia inteiro. O Sami passou o dia respondendo nas redes sociais, eu li um né? cartaz outro dia, estava assim, minha vida tá que nem a música da Rihanna. A maior parte fala work, 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 e o resto eu não estou entendendo muito. E olha só, tá até tanto número, tanto detalhe. É mais ou menos isso. Um que muita gente mandou, principalmente, é sobre dívida. E aí o Arthur Givite, por exemplo, Arthur, obrigada por ter participado, ele está pensando em zerar todos os cartões com esse dinheiro. Ele quer saber se é bom mesmo ou se ainda é melhor investir uma parte do dinheiro. O que você acha, Bom, primeira coisa, Juliana, e para o Arthur, você tire sempre o máximo que você pode do FGTS, como você falou há pouco, é um dinheiro que rende menos que a inflação, na prática você está perdendo poder de compra. Dívidas, sobretudo dos cartões, devem ser quitadas o mais rápido possível. Então, antes de pensar em qualquer tipo de investimento, vai lá e quita o cartão. Se sobrar um pouco, aí você pode, de acordo com o prazo,
e, de acordo com quanto sobrou, você pode direcionar para Tesouro Direto ou para CDB de um banco que pague pelo menos 98% do CDI, que é uma taxa muito próxima à Selic. Marcelo, tem muita pergunta aqui, eu vou fazer algumas para vocês. Por exemplo, o Marcelo Vasconcelos pergunta se, coincidentemente, ele já poderia sacar o dinheiro do FGTS inativo em março de 2017. Ele quer saber se ele vai poder sacar mesmo assim ou se ele perde o direito, tem que esperar agora um outro calendário. Não, ele não perde o direito, ele tem direito de fazer o saque. Inclusive, eu estava comentando aqui com o Sami essa confusão que está havendo. Não houve um encolhimento do prazo para você sacar o dinheiro, houve uma mudança de regra, porque até então você precisava esperar 3 anos sem estar registrado em nenhuma empresa, sem estar recebendo nenhum tipo de depósito na conta do fundo de garantia. Hoje, você, para quem tinha depósitos até dezembro de 2015, pode sacar esses dinheiro que tinha na conta, mesmo que depois de dezembro ele continuou recebendo em outra conta que não aquelas que foi feito o saque. Vamos trazer uma aqui rapidinho, Sami, do Lucas Diniz. Ele diz o seguinte, a gente vai botar aqui no telão, olha só, o Lucas mandou um pouquinho mais cedo, a gente preparou essa arte com a dúvida dele. Diz que tem R$53 mil em contas inativas, que ele não tem conta na Caixa, se ele deve sacar tudo e se ele teria como transferir também esse dinheiro. Então, hoje está uma bagunça. A Caixa informou que você pode transferir, então, Lucas, tudo. E estão falando que não vão cobrar nem o DOC para o outro banco, até para uma questão de segurança. Claro, tem muita gente que tem menos de um salário mínimo, mas tem gente que tem 10, 20, 30 mil reais ou até mais. Então, vai ser feito por transferência bancária. Vale dizer, e aí saiu uma reportagem do G1, eu mesmo tentei ligar no 0800 que a Caixa disponibilizou e estava indisponível. Então, a Caixa aí não se programou direito, devia ter dimensionado melhor. Então, tem muita gente que está tentando falar com a Caixa e não conseguiu. A gente espera que o sistema se restabeleça prontamente. A Eli Driver, ela diz que está desempregada, mandou pergunta aqui para a gente, ela está desempregada desde 2013 e se ela quer saber se consegue, Marcelo, sacar o FGTS ou ela tem que esperar o mês dela para o saque agora também dentro desse calendário. Ela vai ter que, desde 2013, então desde 2013, se ela está desempregada, ela já pode fazer esse saque dentro da regra dos 3 anos. Que já tem os 3 anos, então ela não precisa, nesse caso, esperar essa regra nova, né? Não precisa. Vale dizer, isso é uma confusão que eu estava comentando com o nosso colega Marcelo, que essa não é uma regra nova, é uma exceção. É um calendário que vale 6 meses. E depois para. E continua a regra que está na lei. Então, é bom até tirar, não perder o prazo, né? Então, depois sabe Deus quando vai poder. Por exemplo, eu nunca fiquei 3 anos sem ter contribuição do FGTS, porque eu nunca fiquei 3 anos desempregado e também nunca fui demitido. Então, no meu caso, eu não poderia, pela regra atual, tirar. Não é só uma questão de ter os 3 anos ou não. E agora, com a nova regra, eu posso tirar. Muita gente também está nessa situação, então vale a pena verificar. Não só por telefone, a Caixa tem também na internet, tem aplicativo que não está funcionando tão bem, mas a gente, como falou, espera. Com relação a regras temporárias, tem uma outra que também foi estabelecida pela Caixa, que é para pagamento de dívidas de imóveis. Imóveis que estão com as prestações em atraso, até então a Caixa autorizava o pagamento de 3 prestações. Agora liberou para 12 prestações em atraso. A pessoa que tem dinheiro no fundo de garantia e está com um problema para pagar o financiamento, ela pode pagar até 12 parcelas atrasadas. Em conta ativa ou inativa? Conta ativa ou inativa. Juntando tudo. E muita gente está de olho nesse dinheiro, a gente está falando aí, muita gente endividada ainda no Brasil, e cada um tem uma lista aí de prioridade, a maior parte é para pagar dívida, mas tem gente pensando em comprar alguma coisa, investir. Vamos saber o que o Leonardo, por exemplo, vai fazer com o dinheiro dele. Quem conversou com ele foi a Maíra Doniti. Muita gente que tem conta de FGTS inativa até 31 de dezembro de 2015 mal pode esperar para correr para o banco para sacar qualquer quantia, independentemente do valor. Agora, será que vale a pena para todo mundo? Para entender isso melhor, eu vim conversar com o Fábio Galo, que é professor de Finanças da PUC São Paulo. Professor, qualquer pessoa, o senhor recomenda que qualquer pessoa saque essa quantia? Sim. Pelo fato do fundo de garantia render muito pouco frente a outros tipos de aplicação. Mas a resposta importante é, o que você vai fazer com esse dinheiro depois de sacar? A gente tem aqui um caso, a gente trouxe o Leonardo, ele é analista de sistemas.
trabalhou durante 3 anos numa empresa, se desligou em 2014, tem uma conta boa de FGTS, mais de R$12 mil. Agora, ele está com uma dúvida que é pagar a dívida ou se ele ficava pagando as parcelas. Então, o que o senhor acha, professor? Olha, a primeira pergunta para ele. Você tem alguma outra forma de dinheiro guardado para emergência ou pensando no longo prazo para sua aposentadoria? Você tem alguma forma disso? Não, hoje não tem. Nenhuma? Nenhuma. O carro, quando você comprou e a prestação do carro, ela está cabendo dentro do seu orçamento ou não? Sim, hoje cabe tranquilamente. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque na ponta do lápis sempre é bom você quitar a dívida, ficar sem dívida alguma, mesmo sem você ter poupança. Mas isso não serve para todo mundo. Pode ser que você tenha uma cabeça que a prestação do carro está sendo paga direitinho, você está com o seu orçamento em dia, não tem nenhuma outra dívida, etc. E, ao mesmo tempo, você está muito preocupado em manter um dinheirinho lá, nem que seja para emergência, ou mesmo aplicando no longo prazo, pensando lá na frente, por exemplo, na sua aposentadoria, ou comprar um carro diferente, ou comprar uma casa própria. Essa resposta você que tem que dar, né? Eu não sei responder para você. O que você acha melhor, no seu caso? E eu acho que ainda hoje eu prefiro quitar o carro. Prefere quitar o carro? Se livrar, então, dessa... Me livrar da minha dívida lá. Tecnicamente, você está certíssimo. Sai fora da dívida e pronto. Mas lembre-se também que você vai ter que criar, mais para frente, alguma forma de poupança. Veio uma pergunta que é muito constante para mim. Mas eu não sei quando eu vou usar dinheiro. Eu vou precisar e quero só deixar esse dinheiro para uma emergência. Aí, até a velha caderneta de poupança é útil. Pois é, importante você ficar de olho, né, Sami? É isso que a gente estava contando, Marcelo, que o que rende o FGTS, também muita gente perguntou isso, o Lucas Lourenço, por exemplo, participou aqui do Conta Corrente falando quanto é que rende, afinal, o FGTS? O FGTS, a regra até então era 3% mais a TR. TR é aquela taxa de referência que ficou no ano passado em 2%, então quer dizer, rendeu ano passado 5%. Mas existe uma emenda constitucional para o FGTS render 5% mais TR. Lembrando que a poupança, que a gente vive criticando e é de fato uma aplicação ruim, rende 6,17% mais TR. Na prática, rende 3%, vai render 5% contra 6% da poupança, que também é ruim. Então, o FGTS é um dinheiro que, se puder tirar, nem que seja para investir em outra coisa, você vai estar numa situação melhor. E por que é tão baixo esse rendimento? Porque parte do lucro fica para o governo, para uma política social, para outras coisas. Minha Casa Minha Vida, né? Então, quer dizer, não, é uma política social, mas eu, como economista, prefiro que o dinheiro seja de cada um, a pessoa possa aplicar da melhor forma, e se o governo quiser uma política social, ele faça um imposto, use já os altos impostos que temos para redistribuir. Em geral, quando você tem esse bolar um pouco do seu investimento, um pouco do seu retorno, e aí também faz política social, perde-se eficiência. Então, o governo brasileiro é muito ineficiente, o FGTS é um exemplo disso. Essa regra, ou essa exceção que a gente está falando, é uma ressalva, mas ainda continua ruim. Por isso está todo mundo desesperado, porque ficar lá é você, o sapo, na água quente, está esquentando, você vai morrer. Queimado, né? Ó, a Ingrid Carvalho, vou mandar a pergunta da Ingrid agora aqui para o Marcelo. Ela diz que tem 3 contas inativas, escreveu aqui para a gente, vou poder sacar de todas ou terá um valor estabelecido? E qual a aplicação está rendendo mais no momento? Renda fixa ou títulos de capitalização? Então, a primeira parte da pergunta eu vou mandar para você e a segunda aqui para o nosso Sami. Ela pode sacar das 3 contas inativas? Ela pode sacar das 3 contas inativas, desde que essas contas tiverem um depósito somente até dezembro de 2015. Se forem 3 contas inativas e a última teve depósito somente até dezembro de 2015, ela pode sacar tudo sem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum limite para isso. E é bom que a Ingrid está pensando já em investir também, né? Tá ótimo, a Ingrid, tô animado com a Ingrid, parabéns de pensar no futuro, no investimento. Agora, título de capitalização não é nem investimento, sequer é um investimento, esquece isso, que não vai fazer seu dinheiro render, está ligado à loteria, à sorte, a outro tipo de objetivo.
Agora, renda fixa é bom. O Tesouro Direto, até uns R$5.000 é uma boa opção, se não CDBs de bancos. Lembrando que sempre você deve negociar uma taxa acima de 98% do CDI. Caso não consiga, vá no velho e bom Tesouro Direto, pelo menos velho e bom para quem é do conta, porque a gente gosta de falar bastante dele. Fala sempre, né, Sami? E tem muita gente mandando pergunta também aqui sobre o crédito complementar de contas inativas. O Luiz Camacho mandou essa pergunta. O Marcos Fonseca diz que aparecem valores de contas inativas e de créditos complementares. Então, ele quer saber se o crédito complementar também pode ser sacado. O que é esse crédito complementar? Crédito complementar é das aplicações que são feitas durante o período de vigência, durante o período que a pessoa tem o dinheiro aplicado. Guardado no FGTS e a própria Caixa, o Conselho Curador, faz algum tipo de aplicação. E esse dinheiro pertence ao detentor da conta. E tudo aquilo que tiver nessa conta inativa vai poder ser sacado. Tira tudo. Interessante é que o Fundo de Garantia não é só uma poupança, algo comercial que você fala em números. O Fundo de Garantia tem uma função muito maior. Ela tem uma função social. Então, o Fundo de Garantia, ele visa resguardar a moradia, por exemplo. Uma das coisas que você pode sacar o Fundo de Garantia é para moradia. Para caso de saúde, existem algumas doenças em que se autoriza a liberação do fundo de garantia para fazer o pagamento desse tratamento médico. E hoje os tribunais, o STJ, está muito atento a isso, que, além daquelas regras previstas na lei, ele tem autorizado o saque de fundo de garantia para outras situações. Por exemplo, para imóveis que fogem até do limite do sistema financeiro de habitação dos 950 mil. Se a pessoa tiver inadimplente, ela precisar sacar esse fundo para pagar essas parcelas, os tribunais têm autorizado fazer isso por conta da função social. Não parece lógico, não parece interessante que alguém que tem uma poupança forçada corra o risco de não conseguir cuidar do seu ente, corra o risco de não conseguir pagar o seu imóvel e esse dinheiro fique parado lá sem nenhum rendimento. O problema é que essa poupança forçada é uma poupança que rende menos que a inflação. Então, tinha que render pelo menos a inflação, você perde o poder de compra. Não é uma poupança em poder de compra, é uma despoupança, porque cada vez você está perdendo dinheiro e você não tem opção, você fica sequestrado. A função social é importante, mas, no meu entendimento, custa muito caro se você comparar no longo prazo esses 5% ou 3% que vale até então, com 10%, 12%, 13% que você poderia estar ganhando numa aplicação mais convencional. Pois é, a gente já ganha tão pouco, né? O objetivo do governo é que todos esses saques das contas inativas deem aí um empurrãozinho a mais para o salário aí do brasileiro, para a economia voltar a crescer um pouquinho mais, porque é um dinheiro, como a gente está dizendo aqui, estava ali parado, então agora vai passar a circular. Segundo os cálculos do governo, mais de 30 milhões de brasileiros vão poder sacar o dinheiro que estava preso em quase 50 milhões de contas inativas. De cada 10 pessoas com direito aos saques, 8 têm no máximo R$ 1.500 para receber. Mas somando todos os trabalhadores, o saldo total que ficará disponível é de 43 bilhões e 600 milhões de reais. Antes, esse valor só poderia ser utilizado em casos específicos, como aposentadoria, tratamento de algumas doenças graves ou financiamento imobiliário. Bom, a previsão é que a medida injete entre 30 e 35 bilhões de reais na economia, a maioria, como eu disse, para pagar dívida. Agora, tem ainda perguntas chegando aqui, por exemplo, esse dinheiro, o Fábio Palagar e a Aline Silva, Marcelo, eles fizeram a mesma pergunta. Se quem tem conta na Caixa já vai ter o depósito automático ali na conta. A conta na Caixa, ela facilita o saque. Então, a pessoa que tem conta na Caixa, ela pode, inclusive, usar o próprio cartão para fazer esse saque. Ao passo que quem não é correntista da Caixa tem alguns limites de valores, salvo engano, R$ 1.500 no caixa eletrônico, alguma coisa assim, mas vai precisar o cartão cidadão e a senha. Pois é, a gente vai falar um pouquinho mais desse cartão cidadão já aqui com o Sami, porque quem está esperando e torcendo também por esse efeito aí positivo do dinheiro extra é o comércio. No ano passado, as vendas do comércio tiveram a maior queda em 15 anos.
As vendas do comércio brasileiro encolheram 6,2% em 2016, na comparação com o ano de 2015. Foi o pior resultado desde quando o IBGE começou a fazer a pesquisa em 2001. Antes disso, o recorde negativo era do ano anterior, quando a queda foi de mais de 4%. O tombo do ano passado foi generalizado. A gente vê todos os segmentos pesquisados vendendo menos. E impressionante, o que puxou as vendas para baixo foram os supermercados, produto básico, que pesa muito aí no orçamento das famílias brasileiras, sentindo os efeitos aí dos preços altos dos alimentos e da queda da renda aí do trabalhador. A queda que é a atividade aí mais importante do comércio, a maior queda em 13 anos. E a recuperação da economia depende muito da política ainda. O clima de incertezas envolvendo ali os políticos na Lava Jato tem adiado muitos investimentos. Vamos então a Brasília falar com o Gerson Camarote, que acompanha o poder ali de perto. Camarote, sempre um prazer te receber aqui no Conta. E um caso bem delicado, agora recente, foi do Moreira Franco. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu hoje que, mesmo ele sendo citado na Lava Jato, ele continua à frente da Secretaria-Geral da Presidência, com direito a foro privilegiado. Um destaque aí do Jornal das 10 de hoje. Conta pra gente qual é o efeito aí dessa medida, a repercussão. Olha, Júlia, boa noite. Meu boa noite também ao Sam, ao Marcelo. Olha, a gente vai mostrar no Jornal das 10 que isso daí foi recebido com alívio no Palácio do Planalto. E por quê? Havia um desgaste muito grande com a imagem do próprio presidente Michel Temer em relação ao movimento de colocar Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, isso depois da citação na delação da Odebrecht e da homologação da delação da Odebrecht. Então, tudo isso acabou criando uma agenda negativa para o presidente Michel Temer. Ontem ele já tinha feito um movimento, criando um rito ali, que até dificulta a saída de ministros ali citados na Lava Jato, só a partir de réu que sairá do governo. Essa foi a fala de ontem do presidente Michel Temer. Então, hoje, essa decisão, que é uma decisão liminar do ministro Celso de Mello, foi recebida com alívio, porque tira um pouco o governo do foco. Agora, essa matéria ainda será, esse debate ainda será, essa decisão será analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Sobre isso, eu converso com a Renata Lopretti, com o Merval Pereira e com o Doni Denútil. Tudo isso daqui a pouco no J10, Jolie. Sempre imperdível. Obrigada, Camarote. Bom jornal para vocês. E a gente faz um intervalo rapidinho. Na volta, vamos falar mais sobre FGTS, uso desse dinheiro para casa própria. Mande as suas dúvidas, use a hashtag Conta Corrente. A gente volta rapidinho. Conta Corrente está aqui de volta. Para você que está de olho aí no dólar, planejando alguma viagem para fora, notícia boa, queda do dólar também para a inflação. A moeda americana fechou no menor valor em mais de um ano e meio, R$ 3,09. Cotação hoje caiu 0,45%. Isso por quê? Porque entrou mais dólares no Brasil. Quando aumenta a quantidade aqui de moeda, o preço costuma cair, mais oferta. E o Banco Central também ajudou fazendo leilões de oferta aí de moeda. O dólar turismo, se você precisa comprar o dólar em espécie nas casas de câmbio, ele está valendo em média R$ 3,22. E aí sempre aquela pergunta, vale a pena comprar dólar, não vale? Porque a gente estava dizendo que a tendência era do dólar subir e aí o dólar não para de cair, Sami. Na verdade, hoje, durante o dia, Juliana, a Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, sinalizou que em breve deve aumentar os juros por lá. E aí, nesse momento, aumentando os juros nos Estados Unidos, muitos dólares migrariam do Brasil para lá e aí o real perderia força. Aí o mercado teve alta, mas foi uma ligeira alta e se reverteu. Ainda é muito incerto. A própria política do Donald Trump a gente não consegue enxergar com transparência, então o mercado fica oscilando. E muitas vezes, não só para quem vai viajar, mas para empresários, essa oscilação é pior do que um dólar alto ou baixo, porque você não consegue se planejar. Então, momentos de turbulência. Se você vai viajar, vai comprando aos poucos, você vai fazer um preço médio. Mas se for uma viagem distante, eu deixaria o dinheiro rendendo, porque a gente ainda tem
uma taxa de juros muito expressiva para se deixar o dinheiro, às vezes por 6 meses, 1 ano parado em casa. E quem mora fora do Brasil também mandou dúvida aqui para a gente, Marcelo, perguntando se pode usar o dinheiro esse que tem direito de conta inativa do FGTS, mesmo morando fora. Tem direito de sacar esse dinheiro? Sim, independente de onde a pessoa mora, o dinheiro que está na conta inativa é um dinheiro que pertence a ela. Então, ela pode sacar, se ela não conseguir vir ao Brasil, ela consegue sacar por procuração, inclusive. Tem uma pergunta também do William, que mora em Goiânia. Vamos botar aqui, então, a gente preparou aqui uma arte com a pergunta dele. Ele diz que tem um apartamento financiado desde junho de 2013 com um valor de parcelas decrescentes. O saldo devedor é de R$200 mil. É melhor quitar o financiamento usando 100 mil em recursos próprios e 100 mil do FGTS? Precisaria saber a taxa. Ele não conta para a gente qual que é a taxa de juros. Em princípio, eu já diria para usar o do FGTS. Agora, para saber se vale usar outros 100 mil e aí sim tirar, às vezes, esse dinheiro das contas inativas, que pode ter outra aplicação, você precisaria comparar a taxa de uma eventual aplicação com a taxa do financiamento imobiliário. Se a taxa de aplicação for maior, o que é possível, ainda que improvável, vale a pena deixar aplicado. Tem muita pergunta aqui também chegando sobre o uso do FGTS para você abater dívida, como o Marcelo está dizendo, imobiliário, ou para dar entrada. A maior parte vai receber um dinheiro pequeno, não daria para pensar em compra de imóvel, mas tem casos onde pessoas vão poder sacar uma quantia que possa pensar em abater ou comprar um imóvel, dar entrada no imóvel. Como é que isso é uma coisa fácil? Como é que está essa situação do uso desse de recurso para comprar um imóvel? O recurso do Fundo de Garantia para comprar um imóvel é sempre fácil de ser usado. Talvez é importante também fazer uma definição aqui que as pessoas não podem confundir da compra do imóvel na planta. Eu não posso comprar o imóvel na planta e pagar aquelas parcelas para a construtora com o Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia é somente para imóvel pronto. Então, somente depois que acontece a entrega é que eu consigo aplicar esses recursos ou para entrada ou para pagar. Eu posso pagar as parcelas a cada 2 anos, fazer o saque da conta do Fundo de Garantia para abater das parcelas e é permitido, inclusive, pagar parcelas atrasadas usando o Fundo de Garantia também. Então, é um recurso que, para o imóvel, ele é bem acessível e é fácil de usar. E olha, para você cuidar bem das suas finanças, organizar ali, investir da melhor forma, a gente te dá uma ajuda. Lembra sempre que a gente tem o aplicativo do Conta Corrente que você pode baixar no seu celular, que é muito fácil de usar e é uma boa ajuda, viu? Olha só. O aplicativo do Conta Corrente é muito fácil de usar. Já na primeira tela, você tem um resumo da sua situação financeira, o dinheiro na conta, as despesas e os investimentos. Isso sem falar no histórico para acompanhar as finanças mês a mês. Você pode detalhar as despesas mensais, dividindo sempre por categorias: moradia, alimentação, transportes, lazer e quantas mais você quiser criar. Da mesma forma, você também detalha as suas receitas e investimentos. E ainda pode programar um alerta para controlar os gastos. O aplicativo te avisa quando você tiver gastado 50%, 75% ou 100% do seu dinheiro. Tudo isso de um jeito simples, na tela do seu celular e de graça. Conta Corrente vai ficando por aqui. Agradeço a participação do Sami e também do Marcelo aqui pela presença. Obrigada. Obrigado a você pela companhia. Obrigada a você pela participação, pela companhia. Continue participando sempre aqui do Conta Corrente. A gente se vê aqui nas redes sociais. A gente se vê aqui amanhã também. Tchau.